Quando você não se pega, você é um excelente ator. Você não se pega pensando assim, será que eu realmente estou emocionado com isso? Ou estou me permitindo emocionar através do meu treinamento? Mas eu dou um foda-se. Eu fico pensando, na verdade, se o outro tá emocionado. Se o outro tá emocionado, tá tudo bem. Estão fazendo e segue. Dan Stuba com um grande manipulador, senhoras e senhores. É verdade. Mas eu acho que eu era muito bom de discurso, sempre foi. Sempre fui muito bom de discurso, para turmas, para aulas, para tudo. Então tinha esse encaminhamento de aula por 11 anos, né? Você era um cara que era, na época do colégio eleito, de essas coisas, o diretor da classe, líder de turma, você era? No colégio não, porque eu era mais quieto. E também meu colégio não era muito democrático. As pessoas não podiam falar muito. Ah, é? Não tinha essa coisa de líder de classe, não tem nada disso. Mas o que você podia fazer era virar líder de classe, mas daí você ia numa reunião e levava seus pedidos, mas eles não eram atendidos e tudo bem. E era isso, era um reflexo do Brasil naquele momento. E eles achavam que era isso, é que nem um pai que reprime os filhos, né? Ele fala assim, estou te preparando para a vida. Tá. Então era meio isso. Entendi. Você estudou em escola judaica? Não? Estudei no Colégio Rio Branco. Tudo que meus pais não queriam é que eu fosse um judeu dentro da bolha do judaísmo. Mas isso é uma história longa, tem resposta longa, média e curta para isso. A curta é que eu fosse inserido numa sociedade porque eu era o recomeço de uma família. Uma família que tinha sofrido muito, tinha morrido quase todo mundo. Então, e ser judeu, num certo aspecto, era a causa dessa morte e dessa perseguição. Então, de algum jeito, não se manifestar, não falar, não mostrar e não viver nesse contexto o tempo todo, era se proteger dessa perseguição. É um entendimento distorcido, mas cabível para quem sofreu a guerra, né? Foi o caso objetivo do meu pai e da minha mãe. E o entendimento que te deram, essa leitura, a leitura que te deram que você tem da situação. Entendi as duas coisas. Olhando para trás. As duas coisas. Eu fiz bar mitzvah porque meu avô me levou pelo braço, mas eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era porque não se falava de judaísmo na minha casa, se falava da Polônia. Meu pai era polonês, minha mãe polonesa também. Resumidamente, a família do meu pai só sobrou de 11 irmãos, do meu avô sobraram só ele mais um, da minha avó também. Enfim, daí é uma história longa que eu acho que não cabe falar, quer dizer, se quiser eu falo. Pô, mas uma história tão boa, Dan. A história é linda. Mas então se você... Mas eu sou, resumidamente e objetivamente Não é boa porque envolve desgraça e morte, não é isso que eu quis história dizer. É boa, né? História é boa. Não, eu sou o filho mais velho de uma família que lutou muito para sobreviver, veio da Polônia para o Brasil para recomeçar. Resumidamente, a sinopse do filme é essa. Tá. Então eu sou colocado para recomeço. Eu sou colocado num colégio não judaico, sou bom aluno, não se fala de judaísmo em casa. Não se fala? Não se fala. Meu avô falava, eu só tive avós por parte de pai. Pai da minha mãe foi fuzilado na guerra e a mãe dela morreu antes de eu nascer. Então era isso. Mas daí eu viro, entre aspas, ligado, eu fico conectado ao judaísmo por causa de que porque o lugar que eu vou fazer estudar Bar Mitzvah acaba fazendo um espetáculo de teatro, que é o José Soma Technicolor. Tem 100 crianças lá, eu fico amigo de todo mundo, começo a descobrir e entender outras coisas. E também tem uma questão da identidade que pelos outros, você ganha um contorno da tua identidade, né? Quando os outros apontam o dedo para você e falam, seu judeu, você é judeu, ou começa a fazer comentários a esse respeito, você começa a entender certas coisas das quais você não pode escapar, ou não quer mais escapar, e quer entender. Também isso tem a ver com a minha formação de identidade, que é essa fase aí dos 12 para os 16. Aí sim, eu vou entendendo, me aprofundando, lendo mais e escrevendo um livro com meu avô. Porque meu avô, daí eu morei com eles, que toda vez que vinha alguém da Polônia, eu era expulso do meu quarto e essas pessoas dormiam no meu quarto. Aí eu ia morar com meus avós. Aí era muito legal. E aí, né, porque avô é o máximo. Claro. E meu avô gostava muito de mim e eu gostava muito dele. E aí ele começou a gravar já no final de vida as memórias da guerra num gravador, que até hoje tá em casa. Áudio, som. Ele gravava com um microfoninho assim, de costas para uma janela clara, uma cena de cinema que você nunca sai da minha memória. Depois meu avô foi perdendo a consciência de certas coisas, ele se escondia embaixo dessa cama, toda vez que a gente não o encontrava. Então, nessa cama ele gravou essas memórias de guerra em polonês e me contava em português o que ele estava gravando.
Ele faleceu, a gente traduziu esse texto para o português e lançou o livro, ele já tinha morrido. Claraboia Sem Luar é o nome do livro e eu escrevo o prefácio. Eu tinha então 17 anos. Aí minha conexão com a história da guerra, a história deles era totalmente outra.